Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primorosamente no ar. E estamos aqui para conversar um pouquinho mais e o tema que eu vou discutir com vocês agora é um tema delicado. É até difícil da gente abordar esse tema eventualmente, mas eu quero dar uma visão geral, mas também um outro olhar para essa temática, tá? Para que vocês vejam que não obrigatoriamente as coisas são como nós as temos visto e nem como as temos vivido. O vídeo de hoje a gente vai começar com esse tema, mas ele é parte de uma trilogia que eu vou desenvolver. Tá? O tema de hoje é abuso, ok? Então vamos lá. Esse tema é um tema complexo. Tá? Eu não estou aqui, na verdade, para provar nenhuma teoria, dizer que alguém pensa de um jeito ou de outro. Não é a ideia de discussão, dizer que esse cara está certo ou aquele está errado. Eu não estou aqui com o intuito também de discutir se uma pessoa que abusou de outra está certa ou errada, se aquele que foi abusado está certo ou errado. Então, a minha ideia é que não ficar julgando certas questões. Mas, inegavelmente, é difícil a gente passar pelo tema sem, de alguma forma, julgá-lo. E eu quero que de antemão vocês me perdoem caso eu faça alguma colocação estranha, mas é um tema amplo, complexo, tá? Vamos medir os ânimos ao lidar com esse tema. Mas beleza, vamos lá. Então o tema é abuso. E olha só, se você tem alguém que claramente passa por abuso, que você conhece, que você sabe, passa o vídeo para essa pessoa, compartilha. É sempre bom a pessoa tomar consciência da condição na qual ela está. Vale a pena ter um novo olhar sobre isso. Tá? Saiba que existem inúmeras pessoas à disposição para orientar, ajudar, né? E te colocar numa posição um pouco mais fácil de lidar com esse tema. Tá? Então, faça isso. Tá? Leia um pouco a respeito, mas eu vou colocar uma situação geral aqui, fechado? Bom, a palavra abuso, ela vem do latim abusus, ok? Que significa uma série de coisas, como por exemplo o uso incorreto de algo, né? De algum processo, tá? Algo que é ilegítimo, ok? Uma coisa que está excessiva numa determinada situação. É um uso excessivo ou imoderado de poderes, ou seja, não há um moderador que controla determinada situação. Quando a gente fala isso tem um aspecto amplo, né? E pode se aplicar a quase qualquer coisa na nossa vida. E essa é uma palavra que aborda todos esses temas. E muitas vezes a gente ouve falar de abuso e fala, meu Deus do céu, o abuso. E rapidamente a sua mente ela já é levada para um dos tipos de abuso, que é o abuso sexual. Mas eu não estou falando claramente dele, eu estou falando de abuso abertamente. Vou até comentar os vários tipos de abuso, mas minha ideia não é ficar discutindo o que é, o que não é abuso ali. Tudo bem? Vamos lá. Bom, sigamos. Então, abuso. Vamos lá, vou colocar uma lista para vocês aí, né? Já que abuso é uma coisa que pode ser colocada em várias esferas diferentes, né? Então, vamos lá. Abuso de autoridade, né? Por exemplo, é quando ele é cometido por alguém que é superior a alguém ou a algo, ok? Ou seja, quando esse superior se excede no exercício de suas atribuições para com um subordinado. A gente pode dizer, por exemplo, que há um abuso de autoridade, de repente, da polícia com um cidadão, de um juiz para com um réu, de um advogado. A gente pode dizer que haja abuso de um político em relação à população também. Isso é abuso de autoridade. Há abuso de autoridade também familiarmente falando, de um pai, de uma mãe com um filho, né? Então, veja só que interessante. Há abuso também, nesse ponto de vista da autoridade, escolar, né? De um professor para com um aluno, de um diretor, né? De alguém da direção, né? De uma escola para com um aluno. Abuso. Então, é quando, no exercício das atribuições
de poder, quaisquer que sejam elas, né? Essa pessoa excede de alguma forma, né? Na normação, por exemplo, né? Então, tudo bem? Abuso de autoridade. Abuso de força. A gente pode dizer que a polícia eventualmente faça abuso de força. Mas a gente pode dizer, inclusive, que um bandido faz abuso de força. Ele já está fazendo abuso de tudo quanto é tipo. Mas muitas vezes o cara vai só te assaltar e ele não só te assalta, ele te bate, te mata, te esfaqueia. Sem necessidade. Às vezes não aconteceu nada. O cara estava ali tirando a carteira, entregando e acontece um abuso. Porque já é um abuso você ser roubado, furtado, né? Mas às vezes ele ainda se excede nisso, no uso da força. A polícia também vai corrigir alguém, os caras estão cansados, irritados, têm seus 1000 motivos. O meu objetivo aqui não é julgar isso daí, tá? Mas todo mundo que abusa, abusa por algum motivo, né? E de repente o cara se excede, né? Então, olha só que interessante. Mas nós também, na prática da correção, né, como pais, eventualmente, nós precisamos fazer o quê? Eventualmente fala, criança, para de dar chilique. E você pega a criança pelo braço, falando, não, aqui ó, chega, já deu. E o cara continua esperando, aí você vai lá e dá umas palmadinhas na bunda. Mas tem dia que o camarada te deixa com raiva e você então usa de força. E foi um abuso de força. E quantos não são os pais que, com violência doméstica, têm tratado e corrigido seus filhos de maneira completamente inadequada? De novo, meu objetivo não é ficar julgando essas questões. Estou apenas apresentando isso para vocês. Tá? Então, quantas coisas podem ser, por exemplo, abuso de força? Tá? Então, o abuso da força, ele normalmente é vinculado ao abuso de autoridade e no âmbito também da superioridade. Ok? Bom, beleza. Nós temos também o abuso de confiança, que por outro lado, né, tem que ver com as relações humanas. O abuso de confiança é quando você abusa da confiança de alguém sendo infiel, sendo um traidor de qualquer tipo. E de novo, eu estou falando que isso não tem uma conotação diretamente sexual, não tem nada que ver, ou relacional ali, homem e mulher, não é só isso. O abuso de confiança é alguém, um chefe seu, por exemplo, confia em você, você abusa e faz alguma coisa que não deveria fazer. Então isso também seria um abuso de confiança, né? Mesmo que por descuido, inexperiência, né, alguém faça isso, né, efetivamente, abuso de confiança é super comum, né? Por exemplo, você já falsificou a assinatura de alguém? Alunos, né, por exemplo, falsificam as assinaturas dos seus pais. E aí, como é que faz? Então, eu me recordo de uma situação minha. Então, eu estudei num colégio adventista boa parte da minha vida. E, num determinado momento, tinha uma fichinha semanal, na qual o comportamento era colocado nessa ficha. Toda semana, o professor dava uma nota de comportamento para o aluno lá. E essa fichinha precisava ser levada toda semana para casa para ser assinada. Olha só. E aí, meu comportamento nem estava ruim nessa época. Não fiz nada de errado. Meu comportamento estava bom. E aí, só que eu esqueci de levar para casa para assinar. E isso era uma falta grave. Você tinha que entregar assinado. Senão, o que acontece? A nota, né, viria ruim naquele tema. E aí você teria problema. E na próxima, sua nota era ruim. Você ia tomar bronca à toa. E aí eu peguei aquele negócio e falei, putz, grila, eu esqueci de assinar. Eu fiz lá uma assinatura mequetrefe lá e assinei lá no lugar da minha mãe, né? Dei um visto, né? Assinei, eu lembro, acho que eu dei um visto, né? Bom, só que aí o que acontece? Eu não mostrei aquilo para minha mãe, nem contei para ela que eu meti o visto lá. Aí eu falei, putz, agora eu não posso mostrar para minha mãe esse negócio, eu vou ter que continuar fazendo a mesma coisa. Na outra semana eu fui lá, meti o visto, terminou o bimestre. E aí tem aquela famosa reunião de pais na escola, minha mãe foi lá na reunião. Né? E aí entregaram a fichinha, né, de comportamento. Falou, o comportamento tá bom, mas legal isso aqui. Quem foi que assinou isso aqui? Ah, minha mãe fingiu demência, né? Ah, tá. Ainda bem que o comportamento não estava ruim, né? Bom, mas aí ela chegou e falou assim, não, mas quem foi que assinou isso aqui? Fui eu, né? Bom,
Mas o que foi isso? Independente de qual foi o motivo ou não, foi um abuso do quê? De confiança. Abuso na invasão de privacidade ou de invasão de espaço. Né? Tem o espaço de alguém ali, o quarto de uma pessoa, que tem as coisas dela. Então você invade o espaço e a privacidade dessa pessoa. Invade um computador, invade o celular. Né? Tem os hackers aí fazendo isso profissionalmente falando. Né? Então é isso aí. Então, nesse caso, é quando uma pessoa também faz um outro tipo de coisa, né? Nessa invasão de privacidade e de espaço. É quando, por exemplo, você fica provocando a paciência de alguém também. Esse também tem esse caráter, né? Por exemplo, chega aquela fala, um abuso que o Guilherme faz comigo. Alguém reclamando, né? Um outro aluno ali, por exemplo, fica provocando, né? Ou um parceiro mesmo de trabalho, um abuso que o seu parceiro fique fazendo com você. Ou seja, ele invade, às vezes, a sua privacidade e o seu espaço. Ele pede que você fazendo coisa a todo instante, não deixa você sossegado na hora do almoço. Ele, pô, você pode me ajudar a resolver isso aqui? Você está comendo e o cara está ali te alugando na hora do almoço. Então ele está invadindo o seu espaço, está invadindo a sua privacidade. Privacidade não é simplesmente uma coisa que você não quer que outras pessoas vejam, uma informação. Não é só isso. É também o seu espaço. O que é privacidade? Poxa, agora eu estou comendo, me dá sossego. Daqui 15, 20 minutos eu converso com você. Você está invadindo o meu tempo para mim mesmo. Isso é privacidade. Tá? Abusos de direito. Esses são normalmente realizados, né, pelos advogados, juízes e assim por diante, né, e causam altos prejuízos para os envolvidos, né. Então, quando no direito, na competência do direito, né, no trabalho de um advogado, né, ele vai cuidar de um grupo de empresas, de uma situação, sei lá, tem um processo trabalhista, direito de quem, né, de que lado está esse direito. E aí rola ali um abuso. O cara quebra uma determinada regra para atingir um determinado objetivo. Então tá aí. Bom, o que mais que a gente tem? A gente tem abuso sexual, beleza, isso daí todo mundo já conhece. Né? Mas veja que quantos tipos de abuso tem quando nós nos preocupamos exclusivamente com o abuso sexual. Né? Mas tem N outros. Né? Então a gente tem os abusos no âmbito familiar, que pode incluir todas as anteriores que a gente colocou aqui, que a gente listou. Né? Então, veja, quanto tipo de agressão pode haver nisso? Em suma, né? O abuso, ele diz respeito quando alguém inflige uma pessoa a um processo de rejeição, de abandono, de manipulação, de humilhação, de traição, impondo medo, impondo raiva num determinado processo, colocando constrangimento, entre outras coisas. Né? Quando alguém faz algum tipo de mal, seja de forma física ou não, né? Pode ser também um mal do tipo psicológico, né? Onde, por exemplo, você diminua a autoestima de uma pessoa, né? Agrida verbalmente uma pessoa com gritos, com xingos, provocações, ameaças. Então veja quanta coisa pode entrar nessa lista, né? Então, abuso emocional, psicológico, aí tem os abusos físicos, né? Então a gente vai listando aí, né? A gente tem também, por exemplo, abuso patrimonial, né? Abuso tecnológico. Olha, cara, hoje em dia a gama de olhares sobre o abuso está muito expandida e você começa a notar isso. Abuso financeiro, né? Olha só que interessante. Às vezes você vê pessoas que são muito inteligentes, que se desenvolveram demais financeira e profissionalmente, e por alguma razão essas pessoas estão numa posição, mas não eventualmente elas são hábeis relacionalmente falando e são abusadas financeiramente, são enganadas eventualmente, são provocadas financeiramente. Então, quer dizer, quantas outras violências poderiam ser listadas aí? Né? O abuso ele é muito imenso. Né? Violência do tipo moral. Né? Então, olha, tem N coisas. Violência religiosa. Quanto tempo nós passamos aí? Isso não é da nossa existência aqui nessa geração, mas gerações lá atrás, né, passaram por uma série de problemas, né? Governos que eram extremamente
opressores, né? Teve religiões opressoras, a gente teve Santa Inquisição, né? Então o que é isso? É um abuso religioso em todo aspecto, que aí nesse caso envolvia abuso financeiro, abuso físico, né? Abuso moral, ético e assim por diante, né? N tipos de abuso, abuso sexual, né? A gente tem uma série de problemas com pedofilia, né? Olha só coisa maluca. Então, olha, o que você quiser colocar nessa lista cabe nela. Mas o fato é que a gente tem que pensar um pouco mais nesse tema do ponto de vista que todo abusador de alguma forma foi abusado. Não obrigatoriamente no mesmo tema, mas obviamente é mais comum que sendo um abusador naquele tema, muito provavelmente ele passou por algum trauma de abuso naquele mesmo tema, tá? Então, veja só que interessante. Veja que toda essa vivência, ela usualmente começa na infância. Não estou dizendo que é 100% lá, mas usualmente tudo começa na nossa infância. Então, segundo Reich, a gente vai encontrar 5 fases do desenvolvimento humano, né? E essas fases, quando você recebe traumas por abuso nelas, esses traumas eles perduram por uma vida toda. E não importando muito qual a intensidade, né, desse trauma, ele fica lá registrado. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu vou colocar para vocês a primeira fase, né, que é a fase quando a pessoa recebe um abuso intrauterino. Quer dizer, o cara nem nasceu e já está sendo abusado, traumatizado. Bom, essa fase a gente chama de a fase do esquizoide. Tá, legal. Quem que é o esquizoide? Normalmente é um cara que é mais introvertido, tem um olhar mais voltado para a parte interna dele. É um cara que pensa mais, muito criativo, muito inteligente. A gente chama esses caras aí de nerds, né? Mas, ok. Mas é um cara mais introvertido, mais voltado para si mesmo, tá? E esse cara, ele recebe o trauma ainda na barriga da mãe durante o processo de gestação. Vamos entender um pouco melhor isso. O que acontece? Todo ser humano, durante o seu processo de desenvolvimento, ele passa por fases de mielinização. Como é que é isso? O que é uma fase de mielinização? O seu sistema nervoso central, ele precisa ser revestido para que a condução dos estímulos quimioelétricos que vão percorrer seu corpo e o seu sistema nervoso central e periférico, né? O seu sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, né? Para que tudo isso funcione adequadamente, tem que ter um revestimento nisso daí. Esse revestimento a gente chama de mielina, ok? O que é a mielina? A mielina é uma gordurinha, né? Vamos imaginar um fio. Você tem um fio aí que anda pela sua casa, sai nas tomadas, né? Que alimenta a iluminação e assim por diante. Todos os seus produtos, as ferramentas elétricas, né? Os seus eletroeletrônicos, né? Os seus eletrodomésticos, está tudo ligado aí na tomada, né? E para que a energia chegue até esses aparelhos, você precisa de fiação. Essa fiação, ela tem lá um fio de cobre, por exemplo, né? E aquele fio de cobre ele é revestido por um tubo de borracha. Tá? Qual a ideia disso daí? Como a energia ela percorre o fio, não por dentro do fio, mas pela periferia, ela vai fazendo um movimento circular ali, né? Uma espiral ao redor do fio e vai se deslocando por polarização e despolarização, para que você não desperdice energia e nem tome choque, né? Eles colocam esse revestimento de borracha aí, isolante, né? Isso torna mais eficiente o processo de condução, né? E evita certos riscos. Mas digamos que o autor deste corpo aqui, que pensou em cada detalhe de como você funciona, ele entendia que o seu sistema nervoso que conduz a energia também precisava de alguma forma de um tipo de revestimento para tornar esse processo mais eficiente, mais fluido. Então, Deus foi lá e colocou essa bainha de mielina, que é o revestimento do seu sistema nervoso, ok? Então, os seus neurônios têm essa bainha de mielina ao redor deles. E o sistema nervoso central, o seu cérebro, ele é hipermielinizado,
né? Então essa mielina está lá também revestindo todas aquelas curvaturas, né? Aquele desenho, né? De glúten que você tem aqui em cima. Beleza, então tudo bem até aí? Entenderam a ideia da mielina? E a mielização, ela acontece por fases. Então, quando o bebezinho está na barriga da mãe, que é a primeira fase, né, onde ali nas primeiras 12 semanas ele vai passar por um processo, que é o processo de formação do tubo neural, que é um processo tão importante, e por isso que hoje em dia há um cuidado tão especial com essas 10, 12 primeiras semanas do bebê, porque é ali que o sistema nervoso dele vai ser criado. Mas quero te contar uma coisa muito especial. Com 49 dias, esse camarada ele já começa a ter as primeiras emoções. Ele tem emoções com 49 dias, bicho. Então quer dizer, tão logo esse tubo neural já começou a fase inicial, ele já tem reações emocionais. Lógico, você não está vendo nada aquilo, você não está identificando aquilo. Por quê? Porque, cara, é um bichinho ali, né? Está formando ainda o feto, não tem nem braço, perna, mas ele já está começando o processo de desenvolvimento emocional. Nesse momento, qual é a emoção que está se formando ali? Então a gente vai entender isso já já. Né? Existe um instinto por detrás de toda emoção, esse instinto é o medo. O medo ele permeia todas as múltiplas emoções. Tá? Então, lá dentro da barriga da mãe vai acontecer um evento interessante. Né? Então, os eventos intrauterinos, eles são normalmente uma extensão daquilo que acontece com a mãe. Então, digamos que uma mãe esteja passando por um processo complexo ali de vida durante aquele processo gestacional. Essa mãe, de repente, passou por uma separação, ou porque o marido foi embora, ou porque o marido faleceu, por exemplo. Né? Ou, de repente, esse marido atraiu, né? Ou ela mesma atraiu o marido, não importa muito. Né? Ou ela foi embora, né? Não quero ser direcional e dizer que só os maridos fazem coisas. Né? Homens e mulheres fazem e tomam suas decisões boas e ruins. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, de repente essa pessoa, né, essa mulher que está no processo gestacional, ela está passando um período difícil ali, relacionalmente falando. Né? De repente essa pessoa perdeu o emprego, ou seu esposo perdeu o emprego. Né? Não tem como saber, então a dificuldade financeira. De repente, ela já tem outros filhos e, de repente, é difícil, tudo isso tem uma sobrecarga, né? Ali de diversas formas, uma fadiga, tem todo um estresse familiar, né? Para se cuidar de filhos. De repente, essa pessoa é usuária, né? Um adicto de qualquer tipo de droga, lista ou não lista, fuma, bebe, né? Usa outras drogas que sejam não listas. De repente, essa pessoa tem fruto de violência doméstica, tem uma série de traumas e ela está num relacionamento e esse relacionamento ainda tem violência doméstica. Então, quantas coisas podem estar envolvidas aí? E olha só que peculiar. Então, quer dizer, qualquer coisa que aconteça que aumente os níveis de estresse e adrenalina dessa mãe que está gestando lá um bichinho, né, um bebezinho, então, o que vai acontecer? Ela está sinalizando esse estresse. E o estresse, ele altera a função de dopamina, altera a função de endorfina, diminuindo dopamina e endorfina, e aumentando demais o que? A adrenalina, porque é estresse. Então você tem reação de fuga, defesa e luta. Né? O que está acontecendo aí? Quando você tem essas reações do tipo adrenérgicas, o seu corpo ele vai reagir da seguinte forma. Ele faz vasoconstrição central e vasodilatação periférica. Por quê? Nessa reação, veja, você precisa reagir muito rápido. Você tem que correr, você tem que ter força, você tem que fugir, tem que se defender. Então você vasodilata as regiões musculares. Perifericamente você está muito mais efetivo, muito mais ativo. E internamente você não está muito preocupado se está rolando uma digestão, por exemplo. Inclusive se você estiver num processo de luta-fuga, a digestão para. Né? Então, tudo aquilo que é visceral diminui um pouco a função. Vai privilegiar a função pulmonar, cardiorrespiratória ali, né? Vai melhorar a sua visão, sua audição, tá? Seus sentidos vão ser aguçados e isso, as funções musculares vão ser aumentadas. Então é isso que vai acontecer.
Só que veja só, o útero é uma víscera, não é? Se o útero é uma víscera, o que vai acontecer com o útero? Ele vai receber menos nutrição, menor aporte sanguíneo. E quando isso acontece, o que acontece com o útero, que era um lugar quentinho, acolhedor para esse bebê que está se desenvolvendo? Se torna um lugar inóspito, frio, compacto. E acontece uma outra coisa. O útero é uma peça muscular. Ele vasoconstringe e a musculatura também se contrai. Então, existe um evento meio que expulsivo ali, uma compressão desse corpo que está se desenvolvendo lá dentro. Então, ele é comprimido. E ele acha ruim ser comprimido. É uma agressão. E aí é onde aparece uma primeira emoção, primeiro trauma, que é o trauma da rejeição. E o medo então se manifesta, medo de ser rejeitado. Mas veja, isso é uma construção. Vai levar um longo período até que a gente concretize esse processo. Então, medo de rejeição. Mas como é que é isso? É como se fosse um expulsivo. Você não queria que aquele bebê estivesse lá. Essa é a reação uterina. A mãe nem está pensando ou sentindo isso. Ela não está rejeitando o filho. Pode ser que algumas estejam, tá? Mas, efetivamente, do ponto de vista biológico, é como se estivesse. Então, a criança está recebendo aquilo. É nesse momento que começa a se formar um esquizoide. Que é esse cara introvertido do qual eu falei. Ok? E nesse momento, o esquizoide está mielinizando o quê? O seu sistema nervoso. Porque não tem corpo ainda para ser mielinizado. Ele está fazendo principalmente o sistema nervoso central, principalmente o cérebro. É lá que está a mielina. Então, ele tenta se defender fisicamente, mas não tem muita defesa. O útero comprime ele. Quanto mais ele defende o útero, mais comprime, mais ele sente rejeição e medo. Então ele entende o seguinte, é melhor que eu fique quietinho, parado, sem mover. Então ele vai direcionar toda a energia dele para o quê? Para o universo interno dele, para a mente, para o cérebro. E ele vai desenvolver demais essas habilidades internas, ok? Então esse é o esquizoide. Mas beleza, esse bebê nasceu e então vem uma segunda fase, que é a fase que a gente chama de fase oral. Quando o bebê está amamentando. Então, o bebê que está sendo amamentado, o que vai acontecer? Esse cara, ele tem uma oralidade super desenvolvida. Vamos dizer que, nesse momento, ocorra também um problema. Né? Igual teve lá um abuso intrauterino, né? Do ponto de vista que, independente do que aconteceu, o bebê sentiu. Pode ser que não tenha acontecido nada grave, mas internamente ele sentiu esse trauma, esse abuso, essa rejeição. Na fase oral, não é diferente, também vai acontecer alguma coisa do gênero. Na fase oral, o bebê ele está mielinizando o quê? Essa área alta aqui. Então, por isso que você vê que o bebezinho não movimenta muita coisa, mas a mão ele movimenta um pouquinho mais. Ele movimenta os olhinhos, ele está ali prestando atenção nas coisas, ele acompanha você, ele te ouve, né? Mas a coisa mais desenvolvida que ele tem é a boca. Por quê? Porque ele desconectou do cordão umbilical e ele precisa se alimentar. Então ele tem contato direto com a mãe de que maneira? Antes era pelo cordão. Agora ele tem contato o quê? Oral. Ele toca, ele vai lá e faz o quê? Beija aquela mama, suga. É dali que vai vir. Então a primeira coisa que ele vai desenvolver mais é exatamente esse sistema de sucção, né, de contato ali. Então ele vai desenvolver uma série de funções orais por conta daquilo. E uma criança que desenvolveu boa oralidade é porque nessa fase não passou por problemas. Mas, vamos lá, minha ideia nem é essa. Minha ideia é falar sobre o trauma que ocorre aí na fase oral. O que acontece? Vamos dizer que um belo dia o leite da mãe secou por qualquer razão. Ela estressou e ela não conseguiu mais produzir leite, ela não consegue mais amamentar. O que essa criança vai sentir? Abandono. Por quê? Porque ela não foi amamentada. Vamos dizer que, de repente, a mãe sempre demora, deixa o bebê chorando, demora para atender. Não importa se é para amamentar, se é para ver se tem alguma coisa de errado, se é para trocar uma fraldinha, qualquer coisa que o valha. Então, toda vez que o bebê chora, você deixa essa criança chorando por muito tempo até que você a atenda. O que ela vai sentir? Abandono, falta de acolhimento. Ok?
E assim vai. Digamos que, de repente, familiarmente aconteceu algum trauma grave, tem problemas familiares nessa fase que o bebê está amamentando. Trauma também, e é trauma sempre de abandono. Tudo bem? Tá entendendo a ideia? Beleza, vamos para uma terceira fase. Nessa terceira fase, a mielinização ela já aumentou, já desceu um pouquinho mais para o tronco do bebê. O bebê ele está fazendo várias coisinhas, ele já engatinha, já começou a andar, já ali, tá bem no começo, né? Tá andando, tem ali uns 2 aninhos e tal. Beleza. Nessa fase de mielinização, o que está acontecendo? O bebê ele está aprendendo a manipular coisas. Ele manipula e é manipulado. E ele também é manipulado do ponto de vista emocional, social, ambiental. Vem aqui com o titio, faz uma gracinha aqui. Você percebeu que a criança faz uma gracinha e aí você fica adestrando a criança igual você adestra cachorro. Você dá um negocinho para ela, vem cá, faz essa gracinha que o titio te dá um negocinho. Aí está na escola, né? Por exemplo, um pouco mais tempo, quando isso já aconteceu em casa, né? A professora, se você fizer a lição direitinho, titia vai te dar uma estrelinha. Então, é assim que acontece, é um tipo de manipulação. E essa manipulação, ela começa em casa. Né? Vem com o papai. Ela vai lá. E aí ela começa a ver que quando ela faz alguma coisa que chama a atenção e as pessoas gostam, ela tem mais atenção. Por quê? Porque a criança quer ser vista, ela quer ser percebida, ela quer receber acolhimento, ela quer interação, é isso que ela quer. Então, quando ela faz uma gracinha, você dá mais atenção para ela. Então, ela começa a entender aquilo que você manipula, mas que ela também pode. Então, ela começa a observar você, como é que você faz para conseguir a atenção, para conseguir aquilo que você quer, e ela reproduz isso, ok? Só que, da mesma forma que manipulamos, somos manipulados. Algumas manipulações são mais intensas. Então, nessa fase da manipulação, se a manipulação é muito intensa e se ocorre trauma de alguma espécie, pode ser inclusive um trauma de manipulação, mas podem ser outros N traumas, né, que ocorram nesta fase específica de mielinização, você vai desenvolver o que a gente chama de psicopata, não do ponto de vista patológico, pode ser que se for muito intenso, seja realmente um psicopata. Mas essa é a fase do psicopata, ok? Mas não me entenda mal, tudo isso pode ser um recurso, tá? Grandes psicopatas são também o quê? Grandes articuladores, grandes vendedores, grandes administradores. Conseguem o que querem, tá? Então, tudo isso é também um recurso, tá? Então, veja só. Então, tudo bem até aí? Então, essa é a terceira fase, a fase do psicopata. Existe uma quarta fase. Essa quarta fase é a fase que a gente chama de fase anal, né? Por que fase anal? Porque é nessa fase que a criança está mielinizando exatamente o sistema urinário e o sistema excretor, né? Então, dessa forma, né, o que acontece? Os esfínteres estão aprendendo a serem controlados. Então, antes a criança usava fraldas, e aí agora ela não usa mais, ela já tem uma certa idade e tal. E aí você vê direto, as crianças estão ali brincando, elas esquecem que elas precisam ir fazer xixi e cocô no banheiro. E daqui a pouco, dá aquela melada na cueca, né? Então, tá entendendo a ideia? Então, nessa fase aí, que é a fase onde a criança está fazendo controle dos esfínteres, que a gente chama de fase anal, né? Nessa fase é quando a criança passa por um outro tipo de trauma, que é o que chama de trauma de humilhação. Pode ser que essa criança seja humilhada de forma proposital, e isso é muito mais grave, é um abuso muito mais intenso. Mas pode ser que simplesmente ela fez xixi cocô, você, menino, mas de novo, fez cocô nas calças, fez xixi nas calças. E no final das contas a criança é mais exposta, mais humilhada ainda, né? Porque veja só, quanto é que você se sente humilhado quando você não é capaz de controlar, quer dizer, as suas próprias excreções? Já parou para pensar nisso? E você ainda é cobrado como se fosse um adulto, e você de verdade não tem controle ainda sobre aquilo, né? Você acabou de ser defraudada, tá ali fazendo as coisas. Bom, então aí nesse caso você desenvolve um outro indivíduo, e essa é a fase do masoquista. Então quando o trauma ocorre na fase de humilhação, aí nessa fase anal, né? Quando o trauma, um trauma de humilhação durante essa fase anal,
a gente diz que aparece então um traço de caráter, que é o traço de caráter masoquista. Tudo bem até aí? Beleza. Então, vamos para a última fase. A última fase, a criança já se desenvolveu, a mielinização ela desceu um pouco mais e você vai ver o indivíduo mielinizando o quê? O final das pernas, tá com as pernas já mais fortes, mas também mielinizando o sistema genital. Essa fase a gente chama de fase fálica, ok? Nessa fase acontece uma série de coisas, né? Então, por exemplo, nesse período pode acontecer um problema com o que a gente chama de incesto familiar, né? Pode ser um incesto real, mas pode ser que não, seja simplesmente aquele período onde a síndrome de Eletra e a síndrome de Édipo, elas meio que se formam ali, né? Então, nessa fase, a criança ela já entre aspas, está desenvolvendo a parte sexual. E aí você tem ali o filhinho da mamãe, a filhinha do papai, e aquela relação toda. E existe uma disputa ali, né, pela atenção do pai ou pela atenção da mãe, pelos filhos ali, né? E veja, a mãe está casada com o pai está casado com a mãe. O filho quem que é? Ou a filha quem que é? Eles são apenas elementos que são menores, né? São filhos. E muitas vezes eles estão disputando a atenção, mas existe uma situação interna, subconsciente, que a gente não consegue nem explicar como se fosse algo que é natural ali, né? Então é como se fosse o namoradinho e a namoradinha ali dos pais. E eles se frustram quando os pais não dão a atenção adequada do jeito adequado, né? Agora, se os pais conseguiram quebrar esse Édipo, não porque eles fizeram isso de forma racional, premeditada, se eles conseguem fazer essa quebra natural, então a criança não tem grandes problemas. Agora, se eles não fazem isso, né, então nós temos aí um trauma. O que acontece? Qual é o trauma? É um abuso que a gente chama de abuso de traição. A criança vai sentir-se traída. O menino se sente traído pela mãe, né? E naturalmente na relação com o pai também, né? Porque ele está competindo com o pai pela posse da mãe. E a menina é a mesma coisa, está competindo com a mãe pela posse do pai. Então, existe uma relação ali, um triângulo amoroso, no qual vai haver uma reação de traição ali, um trauma de traição. Isso também é um abuso. E pode ser que aconteça coisas do gênero também. Não estou falando sobre isso, né, de um ponto de vista patológico. Eu estou falando que todos esses recursos e microtraumas acontecem com todas as pessoas, em maior ou em menor grau, né, sem serem considerados patológicos. E são eles que vão formar, né, o seu esquema de personalidade, de caráter, o seu ego, né, vão formar as suas crenças, os seus padrões de interação social. E, de certa forma, vão deixar você predisposto a outros abusos e traumas similares ao longo da vida. Normalmente, os primeiros traumas, quando são muito intensos, você reproduz esses mesmos traumas ao longo da vida. E por que isso acontece? Não porque você está simplesmente fragilizado, mas porque o seu sistema, né, ele é um sistema amoroso e oportunizador, que te dá uma nova oportunidade de lidar com aquilo e tentar resolver. O fato é que nada é tão simples assim. Por quê? Conforme a gente fica mais velho, as coisas sobem de nível. Sobe junto também de nível o trauma, né? Por que o trauma sobe de nível? Por quê? Porque no universo adulto as coisas são muito mais pesadas. E muitas vezes você vai olhar para a sua vida e dizer, foi aqui que eu sofri esse trauma. Será? Esse trauma provavelmente já existia lá atrás e você está apenas revivendo ele numa hierarquia superior, num nível mais complexo, muito mais gourmetizado, muito mais intenso. E você revive aquilo múltiplas vezes em vários níveis hierárquicos. E essa é a ideia, né, do que a gente chama de abuso. E quando realmente um abuso, né, nessa escala da qual nós estamos falando, ocorre, ou seja, você passa por um processo muito mais grave, né? E aí você fala assim, puxa, eu estou traumatizado e eu preciso tratar isso. Muitas vezes as pessoas vão olhar para aquilo momentaneamente, coitado, sofreu um trauma aqui, aqui, aqui. Mas são poucos realmente os terapeutas que vão olhar lá para o passado, lá para a formação desse indivíduo, para a infância,
e verificar que há coisas que começaram lá atrás que podem estar interligadas com essa realidade presente de abuso, né, mais atual, ok? Veja, cada coisa é de um jeito, eu não estou tentando ser, eu estou sendo bem generalista, falando sobre o tema de forma bem aberta, tá? Então cada um conhece a sua própria realidade, muitos terapeutas vão ouvir talvez o que eu estou dizendo aqui e podem questionar. Eu não estou dando explicações profundas, nem estou fazendo aqui um simpósio dizendo que uma coisa é assim ou assado. Eu fui bem en passant ao olhar para tudo que a gente está falando aqui. Esse seria um tema muito extenso, de muitas horas, e a minha ideia é ser realmente generalista e superficial, apenas para que alguém que não tem contato com esse tema comece a ter um contato inicial. Tudo bem? Então estou longe de ser extremamente assertivo, de ser detalhista o suficiente. Pode ser que eu tenha dito alguma coisa de forma um pouco incoerente para facilitar, né, para tornar mais didático. Às vezes algumas informações se perdem no caminho, tá bem? Mas eu espero que você tenha compreendido isso. Tá? Como eu disse para vocês, esse é um primeiro vídeo que eu estou fazendo, é a parte 1 de uma trilogia. Eu vou encerrar ele aqui, porque senão ele vai ficar muito longo e muito complexo. Mas a ideia era falar sobre o abuso. Tá? Eu vou deixar um último recado breve a respeito disso, que é, se você está passando por algum tipo de abuso, desses que nós comentamos com você, ou até outro que eu não tenha classificado aqui, né, eu convido você a procurar por ajuda. E saiba que hoje, né, o mundo é muito mais cuidadoso com esse tema. Né? O bullying não é uma coisa muito tolerada. Então saiba que você vai encontrar em algum lugar alguém que possa te ajudar. Se são casos mais graves, procure ajuda com profissionais específicos. Né? Procure ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, de um terapeuta de qualquer gênero. Aquilo que te fizesse sentir melhor. Né? Procure ajuda na igreja, procure ajuda na sua própria família. Se abra, às vezes a gente tem medo de expor as coisas, mas a família está ali para ajudar, você precisa expor aquilo para a pessoa correta. E muitas vezes a gente sente medo de às vezes se colocar numa situação pior do que aquela que já está. Mas meu amigo, só vai piorar se você ficar guardando isso para você. Você precisa dividir este fardo com outra pessoa e de preferência com alguém que é maior que você, ou seja, que tenha soluções e que possa acolher você e te ajudar. Se o trauma ainda é mais grave, procura por ajuda da polícia, de órgãos governamentais, que vão poder te dar atenção específica. Procura ajuda em hospitais. Existem inúmeras formas de fazer isso, mas faça. Não precisa ficar convivendo com todo este sofrimento. Dê um basta nos abusos, mas também trate a si mesmo de maneira que você não seja vítima de abuso. Porque o que vocês precisam compreender é que o abusado e o abusador, ambos são vítimas. Ambos são. É que no momento que o abusador está abusador, né, ele está numa posição de algoz. Mas lembre-se, isso é um triângulo dramático, onde tem uma vítima, um algoz e um salvador. 3 pessoas. Mas esses 3 caras estão jogando um jogo. E os 3 caras são vítimas. Esses 3 personagens são vítimas. Se você é o abusado, você é uma vítima. Se você é o abusador, você é uma vítima também. Ok? Então, não julgue. Procure por ajuda, procure por tratamento e por solução. Essa é a minha recomendação. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção e lembre-se, esse é o primeiro vídeo. Vão haver outros 2 para completar essa temática. Fechado? Grande abraço para vocês. Se você gostou, compartilha, deixa lá o seu like, anota lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações dos próximos 2 vídeos aí. Fechado? Até mais!